Olá, boa tarde a todas as amadas aí desse lado, amém? Aqui estamos nós, uma vez mais, para poder compartilhar a palavra com vocês. Desejo que tenham tido uma boa semana, amém? E continuamos a trabalhar no nosso livro Campo de Batalha da Mente, amém? Da Joyce Meyer, tem sido uma bênção para todas nós, temos crescido muito nesta área, amém? E como não poderia deixar de ser, hoje temos novamente uma convidada. Eu vou primeiro cumprimentar a Bispa Isilinha. Boa tarde, Bispa. Boa tarde, queridas. Mais uma vez é um prazer muito grande nós podermos compartilhar daquilo que tem abençoado tanto as nossas vidas. Amém. Tem feito a diferença, não é? Amém. E não fica só entre nós compartilhamos com vocês também. É verdade, tem sido uma bênção podermos compartilhar, não é? Isso. Com as irmãs aí em casa. Espero que vocês tenham crescido, amém, a aprender sobre este tema tão atual, não é? Tão presente, que é a mente, não é? Muito, tem sido uma grande bênção estas palestras que nós temos feito aqui às quartas-feiras, e hoje não poderia deixar de ser, nós temos uma convidada, não é? Presbítera Aline. Boa tarde, Presbítera Aline. Olá, boa tarde, apóstola. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Bispa. Boa tarde a todas aí em casa, as amadas do Senhor. Que bênção, com grande alegria estarmos aqui presentes novamente. Podemos partilhar a palavra do Senhor, podemos partilhar este tema tão atual, que é a batalha na mente, que tem nos transformado as nossas vidas e que tem feito de nós mulheres renovadas, renovando a nossa mente. Isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Tem sido realmente uma grande bênção, não é? Tem sido. Temos... Tem sido porque nós temos aprendido que a salvação que chegou ao nosso espírito, ela tem que alcançar a nossa alma. Isso. E tem que alcançar o nosso corpo. O corpo nós já sabemos que vai ser no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, a sua noiva, esse corpo corruptível será transformado. Amém. Mas é a nossa alma. A nossa alma é a grande batalha. E dentro da alma nós temos aprendido que é na nossa mente, a sede dos nossos pensamentos, onde nós arquitetamos os nossos projetos, os nossos planos, onde guardamos os nossos sonhos, está tudo ali. Então, a palavra de Deus fala que nós temos que renovar os nossos pensamentos. Amém. E muitas vezes nós, como já vimos em outras conversas nossas, que muitas vezes nós brigamos com coisas exteriores, guerreamos com pessoas, sendo que a maior batalha está sendo travada na nossa mente, não é? E é muito interessante, apóstola, porque a gente vê que neste livro a autora, que é uma mulher de Deus, ela vem trabalhando de uma forma crescente, não é? Sim. E na semana passada, o que nós vimos? Nós vimos uma mente confusa, a racionalidade da mente, ou seja, a minha razão quer entender tudo naturalmente falando. E a palavra de Deus não é natural. É verdade. Ela é sobrenatural. Espiritual, né? né? E hoje, eu acho que vai ser tremendo. É verdade. Não é tremendo. O tema é tremendo. Tremendo. O tema é o seguinte: uma mente duvidosa e descrente. Nós não temos essa mente, não é? Não, acho que não. Acho que não é para nós, não é para Vitralina. Mas Vitralina, o que é que você entende por uma mente duvidosa e descrente? Ora bem, Olha, eu fui pesquisar. Eu pesquisei ontem. Fui pesquisar uma mente duvidosa. Tem alguns pontos. Mas eu escolhi um que eu acho que também é assim algo... diz assim, uma mente duvidosa pode ser uma mente suspeitosa. Não é? Uma mente que suspeita. Outra, uma mente duvidosa é não estar convencido de... Não é? Ou uma mente duvidosa é estar em dois caminhos, não é? é verdade. E ter um que tem que escolher, É verdade. não é? Isto é a mente duvidosa. Depois a mente descrente. A mente descrente diz que é uma mente incrédula, como é tão verdade, não é? É uma mente incrédula, que não crê, simplesmente não crê, não é? Exatamente.
Amém? Amém. Aline. É verdade, este tema é muito importante nós trabalharmos e abordarmos este assunto, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia. É inevitável, nós estamos sempre suscetíveis ou vulneráveis a que esses pensamentos duvidosos possam vir até à nossa mente, mas depois compete a nós nos posicionarmos se nós vamos dar lugar a esses pensamentos ou se nós o vamos rejeitar. Certo. Porque mediante as circunstâncias que nós vivemos, sempre vem, Satanás às vezes sempre envia um pensamento de dúvida, lá vem um passarinho tentar poisar, não é? Mas nós não deixamos fazer o seu ninho na nossa mente. não podemos. Então é muito importante nós sabermos discernir esses pensamentos de dúvida e de descrença na nossa vida. Amém. Ou seja, a dúvida é algo em que nós oscilamos entre dois pensamentos. Ora cremos, ora não cremos. Ora temos fé, ora duvidamos. Ora temos esperança, ora temos medo. Então é muito importante nós trabalharmos este assunto para que nós possamos aprender como nos posicionarmos perante estes pensamentos de dúvida que assolam a nossa mente e de descrença também. E nós ultimamente temos atravessado momentos, não é? Sim. Muito difíceis, porque assim, nós sabemos que Deus está connosco, que Deus nos ajuda, não é? Que nós nos podemos fortalecer nele, mas nós somos humanos, não é? Sim, e a nossa mente, ela está sendo bombardeada constantemente por tudo aquilo que nós vemos, por tudo aquilo que nós ouvimos, por tudo aquilo que nós lemos, não é? E então a nossa mente, ela vai sendo preenchida com coisas contrárias à palavra de Deus. E aí que mora o perigo, porque se eu não estiver cheia da palavra de Deus, mais espaço a minha mente vai ter para entrar esses pensamentos que vai trazer interrogações, né? Então, como você falou, realmente a dúvida é você estar entre dois caminhos. Então você imagina você indo numa estrada, ok? E de repente ali tem uma saída para a direita e uma saída para a esquerda. Só que não tem placa nenhuma, sinalização nenhuma dizendo aonde vai te levar. Se você não tiver bem firmado, norteado para onde você tem que ir, quando chegar ali, você vai parar. Entra a dúvida. Entra a dúvida. E uma coisa que eu tenho aprendido é, quando você tem dúvida de alguma coisa, em relação a alguma situação, fique parado. Isso. Não tome decisões precipitadas. Verdade. Não é? Porque muita gente também, presbítera Aline, acha que a dúvida e a descrença é a mesma coisa. E elas não são as mesmas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Verdade. A dúvida me leva à incredulidade. E a incredulidade me leva à desobediência. Não é? E a desobediência do quê? Da palavra de Deus. Da palavra, não é? Da palavra Nós podemos estar em desobediência a muita coisa. Quer dizer, podemos, não devemos. Não é? Mas principalmente não devemos estar em desobediência à palavra, não é? de Deus. E então nós temos que ter esse cuidado, não é? De nós podermos saber nortear a nossa mente para não entrar em desobediência à palavra. A nossa bússola, apóstola, é a palavra de Deus. Com certeza. É ela que vai dar um norte para as nossas vidas. Amém. Então não é aquilo que eu ouço no noticiário, a verdade não é aquilo que uma pessoa chega e fala para mim, a verdade não é aquilo que eu leio em muitos livros, a verdade, única verdade, verdade verdadeira, diria eu, é a palavra de Deus. Então ela tem que nos nortear, não é? E isso não quer dizer que por mais que eu coma dessa palavra, que de vez em quando não vai entrar a dúvida. Não é isso? Mas o que nós temos que fazer quando a dúvida entra, presbítera? O que nós temos que fazer?
Temos que nos refugiar na palavra. Na palavra. Exercitar a Isso. palavra, praticar a palavra, Exato. confessar a palavra, Isso. buscar a direção na palavra relativamente àquele assunto que nós estamos a ter dúvida, o que é que a palavra nos diz sobre isso, o que é que Deus nos fala. E então aí nós devemos nos posicionar não do lado da dúvida, mas sim do lado da palavra, porque a dúvida nos faz-nos nós sermos inconstantes, não sermos firmes nem constantes, pelo contrário, temos incertezas e somos inconstantes no nosso caminho. Mas a palavra de Deus é a nossa rocha, é a nossa firmeza. Como diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando nós buscamos direção na palavra, nós nunca vamos andar na escuridão. Amém. Nós sabemos para onde devemos ir, nós sabemos como nos devemos posicionar e o que Mas lá deveremos de está, fazer. nós temos que estar na luz, não é? Exatamente, pela Porque é a direção luz que da nos palavra. guia, não é? Amém. Porque assim, Exatamente. durante o dia a luz do sol nos guia, não é? Pois. Mas de noite nós precisamos de uma luz, não é? Exato. Para nos orientar. Então, nós podemos comparar com a palavra de Deus essa luz, Exato. não é? Que realmente nós precisamos dessa luz que é Jesus na nossa vida Amém. Exato. para nos encaminhar, É não é? verdade. Pela sua palavra, não é? Exato. Cada vez mais nós temos que estar mergulhados nesta Amém. palavra. Cada O próprio vez mais. Jesus, em Mateus 14:31, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E como é que cresce a nossa fé? É. Não é? A nossa fé cresce nós Pelo meditando na ouvir, palavra, isso. ouvindo a palavra. A palavra, Verdade. A palavra. dando oportunidade, tempo para a palavra falar conosco. Com certeza. Porque ler a palavra é uma coisa. Você falou uma coisa importante, Bispa. Dar tempo, Tempo. para que a palavra fale a nós. Exato. Porque muitas vezes nós não damos esse tempo. Sabe, não é? apóstola, o que eu tenho visto nesses dias, e precisamos tomar muito cuidado. Você que muitas vezes está presa nesses noticiários que está causando pânico, medo, incertezas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem uma pergunta que o mundo tem feito, né? Onde está o seu Deus? Por que o seu Deus permite isso? Então, se você não conhece, Não está bem alicerçada. alicerçada, não conhece esse Deus na intimidade, olha a dúvida entrando em exato. você aí. Exato, isso é mesmo. Sabe, porque é sutil, Verdade. sabe? Satanás é sutil, o nosso adversário, ele é sutil, ele sabe. Quando menos nos apercebemos, estamos Isso. falando o mesmo que os outros estão falando, não é? Exatamente. Isto está Exato. mal, vai de mal a pior. Exato, e nós sabemos, a palavra, olha só, como é que Jesus confrontou no deserto o diabo? Com a palavra, o que ele falava? Está escrito. Está escrito. Ele usava aquela palavra como uma Sempre. espada. Amém. E é isso que nós temos que fazer. Amém. Então, onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você fala que é bom e está acontecendo tudo isso, tanta gente morrendo? Essa é a vontade de Deus? Não. 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 Essa não é a vontade Não de é a Deus. vontade de Deus. O meu Deus, ele está no mesmo lugar que ele Sempre. estava quando ele entregou o filho É dele verdade. para morrer por mim. É verdade. Ele está no governo de todas as coisas. Amém. Mas essa é a vontade de Deus? Não. Deus está permitindo isso para que a humanidade desperte Amém. e reconheça que só em Jesus Cristo há salvação, Amém. há cura, há Verdade. libertação, Amém. há transformação de Amém. vida. Amém. E nós temos que ter essa verdade enraizada dentro de nós, porque aí nós vamos ser como Abraão. Isso. Não é? Nós vamos ser como Abraão. Amém. Porque eu vou olhar para as circunstâncias e elas não vão dominar a É minha verdade, mente. é A minha verdade. mente não vai ter dúvidas que Deus continua sendo o único Deus Amém. verdadeiro, Amém. bom, real, vivo, que continua fazendo tudo por nós. Amém. Não é? Verdade. Então, eu até pediria para a presbítera Aline, vamos ler aquela passagem de Abraão, lá em Romanos, Romanos 4:18. que é tremendo, Amém. não Verdade, é? verdade. Então, está lá Está em Romanos Romanos, 4. é fantástica aquela Amém. passagem. Vamos abrir em casa, amadas. Amém? Olha, para nos acompanhar a palavra conosco. de Deus tem que estar sempre à sua disposição. Primeiro, ela tem que estar dentro do seu coração. A sua mente tem que estar recheada dela. Mas você também tem que ter sempre uma Bíblia de fácil acesso. Amém. E hoje,
né? Eu gosto mesmo do papel. Mas nós temos os telemóveis aí que você pode baixar uma Bíblia ali, né, offline, você tem ela ali, você lê. Por quê? Para você ter também facilidade de você ver que o que nós falamos, nós não estamos falando da nossa mente, né? Isso, não vem de nós, mas é da palavra de Deus, né? Então, e nós nos queremos inspirar também, não é, nestes homens sim, de Deus, não é, que na verdade Abraão, então, não é, nesta passagem, como ele nos inspira, não é? Sim. A ficarmos firmes e não duvidar. Por isso ele é chamado de pai da fé, né? Verdade, é mesmo. Então, se ele chama de pai da fé, é porque nós somos filhas desse pai. Amém. E nós temos que desenvolver essa fé. Amém. Porque o Senhor já deu essa fé para nós. Ele colocou em nós uma medida de fé. E você acha que a medida de fé que ele colocou em nós é diferente da medida de fé que ele colocou em Abraão? Não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, essa passagem de Abraão, como tem muitas passagens que fala muito forte, né, de Gênesis e Apocalipse, mas tem algumas que faz você parar e falar, meu Deus, Verdade. e eu sou herdeira, eu sou herdeira dessa fé de Abraão, não só das promessas, eu sou herdeira das promessas e da fé, porque eu sou filha, eu sou filha, amém? Porque Então, ele não vamos só ler. duvidou, como ele também se posicionou em fé, Sim, não é? sim. Porque é necessário nós não só duvidarmos, mas também como nos posicionar em fé. Sim. Não é? Ele preencheu, digamos assim, aquela necessidade, não é? Em fé. Exato. Em fé. E é importante nós... Porque assim, a fé não se vê, não é? Não. É verdade. A fé não se vê, ela tem que ser praticada. Você não crê porque você vê. Isso. A fé você crê verdade. porque você tem Tem certeza. certeza. Amém. E por Amém. ter certeza, você vai das ver. coisas que ainda não Amém. existem, não é? Foi o que aconteceu com ele. Ele teve Exato. certeza Exato. que, apesar da idade que ele tinha, Exato. não é? E Sara também, que ele ainda iria ser pai, não é? Amém. Pode ler, verdade. presbítero. É verdade, esta passagem ela nos ajuda e ensina a vivermos pela fé. Amém. Porque na verdade é isso que Deus pretende de nós. O justo viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a dúvida que nós estamos a trabalhar nesta tarde, ela é uma oposição à fé. O nosso inimigo é uma arma muito poderosa do nosso inimigo na nossa mente, que vem para nos desviar daquilo que nós devemos viver pela fé. Então é muito importante nós vigiarmos e estarmos sóbrias e vigiarmos sempre os nossos pensamentos para nos posicionarmos sempre pela fé. Então esta passagem nos fortalece bastante e vem avivar e fortalecer a nossa Amém. fé. Amém. E ver como ele realmente foi um grande homem de fé, e que nós possamos seguir o seu exemplo. Amém. Ora, diz assim, em Romanos 4, 18 a 21, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém. Glória a Deus. Que passagem poderosa, mãe. Verdade. É poderosa. Verdade. Estava certíssimo. Era certíssimo. E mais, é assim, eu creio, não é? Era humano, Abraão era humano, não era nenhum certeza. robô, não é? Vocês acham que ele não teve dúvidas pelo meio do caminho? Meu Deus. Verdade. Será que não vieram dúvidas à sua mente? Com toda certeza. Verdade. E eu creio, veja, quando nós aprendemos Porque da até palavra parece de que quando Deus, nós lemos aqui a história, não é? Até parece que foi como que um bloqueio, não é? Mas não, porque assim ele era homem. Portanto, a dúvida certamente bateu à mente dele, como bate à tua, como bate à nossa. Sim. Não é? Porque quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos.
Quando a promessa se cumpriu, ele tinha 100 anos. Portanto, foram 25 Foram anos. 25 Será anos. que não passou uma duvidazinha na cabeça do Abraão? E- Eu acho não, que dessa e a- dúvida nasceu Ismael. A própria palavra, esse trecho que nós lemos, ele olhava no versículo 19, diz que ele olhava para o corpo dele, para as circunstâncias. Exato. O prognóstico não era bom. Ele olhava E ele via um corpo, e ele via um corpo que o corpo amortecido. dele já não tinha virilidade. Ele olhava para Sara, que sempre foi estéril, e ela estava muito envelhecida também. Ela tinha 10 anos a menos que ele só. Então, se quando o filho da promessa nasceu, ele tinha 100, Sara tinha 90. E ele fala que mesmo ele vendo tudo aquilo, ele não deixou aquilo dominar a mente dele. Amém. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Verdade. E ele sabia que aquele que prometeu. Muitas vezes, o que é que acontece também muitas vezes connosco? É assim, Abraão tinha todas as circunstâncias para duvidar. Verdade. Tinha tudo para Tudo. duvidar, porque ele olhava para o seu corpo e ele via um corpo envelhecido. Ele olhava para Sara e via um corpo envelhecido. Sim. Certamente, na mente dele, muitas vezes passou pela mente dele. Como? Como é que eu com este corpo envelhecido, já passou como é que tanto Sara tempo. não é estéril? É. Poderá me dar um filho, não é? Será que Deus se esqueceu? Será que Deus esqueceu? Será que não veio esses pensamentos sobre ele? Claro que E é o que veio. acontece muitas vezes conosco, não é? Nós olhamos para as circunstâncias, Sim. não é? E nós, a olhar as circunstâncias, deixamos aquela circunstância dominar a nossa mente. Trazer dúvida. Exato. Não é? Exato. Hoje, nos dias de hoje, nós estamos a viver Verdade. circunstâncias. Minhas amadas, aí em casa, não deixem que as circunstâncias dominem a vossa mente. Verdade. Porque, na verdade, são dias difíceis, é verdade. São dias difíceis que nós estamos a atravessar. Nós temos ouvido pessoas a passarem dificuldades financeiras, pessoas a passarem dificuldades em não terem trabalho. Minhas amadas, não deixem que essas circunstâncias dominem a vossa mente. Agarrem-se à palavra de Deus. Nós estamos no tempo de espera. E Abraão, quando ele estava nessa passagem aqui, ele estava num tempo de espera. E o que ele fez para não enfraquecer na fé? Ele Glorificou a Deus, né? Deus. Glória a Deus. A palavra Isso. de Deus diz que No em tudo nós temos que dar graças ao Senhor. Yeah. Em tudo nós temos que ter um coração grato. Em tudo nós temos que reconhecer que Deus está no governo. Em tudo nós temos que reconhecer que a promessa de Deus para as nossas vidas, ela irá se cumprir. Amém. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Olha, uma grande arma, não é? Sim. No versículo 20. E Sim. não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificando na fé, dando glória a Deus. Ele glorificava o quê? Porque ele já era velho e o corpo já não funcionava? Não, ele não. glorificava porque ele sabia que a promessa ia se cumprir. Com certeza. E sabe o que eu sempre falo, apóstola? Que Abraão, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Foi tão bom ele experimentar o sobrenatural de Deus, porque o filho da promessa veio quando fisicamente Abraão já não podia mais ter um filho. Sim, sim. Naturalmente ele não podia ter um filho, né? E aí a glória de Deus foi muito maior. Mas Abraão gostou tanto de experimentar o sobrenatural de Deus, que a Bíblia me conta, e eu creio em cada ponto e vírgula que a Bíblia fala, que quando Sara morre, Abraão casa novamente. E a sua esposa se chamava Quetura. E ele teve mais 6 filhos com Quetura. O filho da promessa foi Isaac. Ponto. Mas quando nós experimentamos o sobrenatural de Deus, uma vez, nós não queremos mais viver no natural. Nós queremos mais e mais e mais. Amém, verdade. E se Deus
sobrenaturalmente abençoou mais Abraão, Ele quer fazer o mesmo conosco. Amém, é verdade. Né? E eu me lembro uma passagem, eu não sei se a apóstola vai lembrar. Em 2006 foi a primeira vez que eu saí do Brasil, foi a primeira vez que eu vim para Portugal para dar uma aula no IFC. E eu dei a aula, nós tínhamos aula na sexta, no sábado e na segunda, lembra, apóstola, como era? E eu dei aula na sexta, no sábado, no domingo viemos ao culto aqui. E depois do culto, o apóstolo e a apóstola, e mais a Liliana, me levaram a almoçar. E são coisas que marcam a nossa vida, não é? E nós fomos, então, para mim era tudo novidade, era tudo lindo, eu estava conhecendo Portugal, estava sendo apresentada para Portugal. E nós fomos até Sesimbra. Enquanto nós esperávamos a nossa mesa, a apóstola me levou assim, ali na praia, e ela falou assim para mim: olha, você sabe que você mora do outro lado desse mar? Aí eu falei: nossa, é verdade, agora que me caiu a ficha. Aí eu virei e falei assim: Abraão experimentou o sobrenatural uma vez. Ele gostou tanto que depois ele experimentou mais 6. E eu virei e falei assim: eu quero experimentar mais 6 vezes. Eu quero voltar para Portugal mais 6 vezes. Você sabe que quando foi a 7ª vez que eu vim para Portugal, eu vim para morar. E eu se você entendeu? Então, nossas palavras têm poder, sabe, não é? tem poder, sabe? Se ele fez com Abraão, ele faz comigo, ele faz com você. Amém. E eu não posso ter dúvida disso. Amém. Eu não posso permitir que a dúvida me leve à incredulidade, porque eu vou estar desobedecendo a Deus. Isso. Eu não vou agradar a Deus. E eu só posso agradar a Deus se eu viver por fé. É verdade. Né? É verdade. Então, eu falo que a dúvida, a fé é acreditar na palavra de Deus, acreditar em Deus. A dúvida é você acreditar nas mentiras do diabo. Mas sabe que muitas vezes, quando a dúvida vem e que ela se instala em nossa mente, nós, ao deixarmos a dúvida instalar-se em nossa mente, a nossa fé vai enfraquecendo. Com certeza. É por isso que aqui, não ele é? glorificava ele Deus. glorificava a Deus. Era uma tática dele, não é? Ele glorificar a Deus. Não é? Nós temos que aprender estas pequenas coisas, isso. Não é? Imagine só, glorificar a Deus. Eu, ao glorificar a Deus, eu estou a preencher a minha mente, amém, não é? De uma forma que aquele pensamento que vinha para fazer ninho, ele não vai ter, se dissipa. Ele não vai ter possibilidade de ficar. Exatamente. Eu, ao glorificar a Deus, a minha fé vai crescendo. Amém. Não é? É com o meu glorificar a Deus que a minha fé vai crescendo. Amém. Não é com eu ficar atida àquele pensamento, porque a nossa mente, ela é bombardeada diariamente com pensamentos. Na época de Abraão, ele não tinha, por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje, não é? Então ele não, quando ele, nessa espera, que ele glorificava a Deus, ele ficava ali em oração, ele ficava ali confessando a promessa, para que ele mesmo ouvisse a promessa, o que Deus havia prometido, e ele glorificava Deus. Ele glorificava Deus. Como nós, quando vem o pensamento, quando vem a dúvida, né, que é pensamento contrário à palavra, poxa, nós temos assim, nós temos um telemóvel, nós temos lá um YouTube, você liga o seu computador, você até as televisões mais modernas, você entra direto no YouTube, coloque louvor. Coloque louvor que vai edificar. Comece a louvar a Deus. Comece a cantar a palavra de Deus. Porque o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, sabe, ela contém a palavra de Deus. Porque se não conter a palavra de Deus, não é louvor. Eu tenho que estar falando dessa palavra, usando a música. Então aqui é um ensino que ele está nos dando aqui. Amém. Nesses momentos, glorifica a Deus, preenche a sua mente.
Preenche a sua Isso. mente com a palavra, com as Amém. músicas. Eleve os seus braços. É. Adore a Deus. Isso. Depois, a própria palavra diz, depois de teres feito tudo, louva a Deus. Louva a Deus. Louva a Deus, simplesmente. Sabe? Presbítera Aline, mas dúvida e descrença, elas caminham juntas, É verdade, é verdade. não é? Elas caminham juntas e se nós deixarmos a dúvida e a descrença, então, caminharem juntas, já fica mais difícil. É verdade, o pensamento também surge pela dúvida. E como a apóstola estava a dizer, se nós então dermos lugar à dúvida e ela se instala na nossa mente e nos nossos pensamentos, então daí ela gera a incredulidade, que é mais grave que a dúvida, é mais pesado e desagrada aos olhos do nosso Pai. Amém. Mas o que nós temos que fazer é não atentarmos para as circunstâncias, porque a palavra do Senhor diz para nós não atentarmos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. E a palavra, ela é espiritual, e é na palavra que nós temos que atentar. Nestes dias em que nós vivemos, nestes momentos difíceis, nós não devemos atentar para aquilo que vemos, porque senão a nossa fé vai desfalecer. Mas nós devemos, sim, é muito importante para nós onde nós estamos a olhar, porque onde nós estivermos a olhar é para onde nós vamos caminhar. Se nós passarmos muito tempo a olharmos para as circunstâncias, para o noticiário, ouvirmos as notícias, ouvirmos palavras negativas das pessoas que estão ao nosso redor, porque onde quer que nós formos sair agora, circular, toda a gente fala sobre o que se está a passar e de forma negativa. É verdade. Que está tudo mal e que as coisas vão piorar. E nós temos, é um exercício na nossa mente, diariamente e regularmente, com frequência. Temos de estar sempre alerta sobre aquilo que vai entrar na nossa mente. Se nós vamos deixar esses pensamentos entrar ou nos dominar, porque para onde nós atentarmos é para onde nós vamos caminhar. Porque se nós não estivermos despertas, nós vamos concordar, sim, é verdade, está tudo mal. Ei, como é que isto vai ser agora? Como é que isto vai solucionar este grande problema, esta grande aflição e que tem vindo a assolar a humanidade? Se nós vamos começar a alimentar essa conversa, essas frases na nossa mente, já estamos a encaminhar para a dúvida. E depois da dúvida começamos a deixar de crer nas promessas e a acreditar naquilo que o nosso adversário nos apresenta, esse cenário que ele nos apresenta diante dos nossos olhos. Começamos a acreditar naquilo que vemos, deixamos de acreditar naquilo que não vemos, que é a palavra, porque o nosso Deus é invisível e nós devemos adorar em espírito e em verdade, no nosso coração, com a nossa fé que não se vê, lá está. Amém? Então, para onde nós estivermos a olhar é para onde nós vamos caminhar. Por isso devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém. Devemos levantar os nossos olhos, erguer os nossos olhos para os montes, porque é de lá onde vem o nosso socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? E glorificando a Deus, é isso que vai fortalecer a nossa fé. Amém? É verdade. Glória a Deus. Por isso que Jesus sempre alertou, e a palavra nos alerta, que na época que Jesus andou, né, aqui na terra, ele continua a andar através das nossas vidas, através da igreja, mas quando ele esteve aqui, a palavra me diz e confere isso, que ele não fez muito mais milagres por causa da incredulidade do povo. Verdade. Não é? Então, muitas vezes, sabe, nós temos que parar e examinar a nós mesmos. Muita gente só se examina no dia da ceia. Não, nós temos que nos examinar todos os dias. Quais são os pensamentos que eu tenho permitido povoar a minha mente? Né? Qual é a verdade que verdadeiramente eu creio? É essa que está na Bíblia à minha disposição? É essa que Deus fala? Ou é aquela que o noticiário tem me dado? A fé, ela não nega as circunstâncias. Abraão, nós lemos que ele não negava a sua situação. Verdade. Sabe? A fé não nega, ela não é cega. Sabe? A fé não é cega, ela enxerga, ela vê a circunstância, mas ela não deixa a circunstância se sobrepor à palavra de Deus. Né? E é esse exercício que nós temos que fazer. Quais são os pensamentos que têm povoado a sua mente? São pensamentos de fé? São pensamentos de dúvida? Né? Cuidado, porque a dúvida
ela vai gerar incredulidade. Incredulidade. E a incredulidade Nos te leva à leva à desobediência. desobediência. Isso é um perigo, E não né? podemos esquecer que o pecado de Adão não foi adultério, não foi roubo, não foi um homicídio. O pecado dele foi a desobediência. Verdade. Não é? Amém. Então nós temos que estar muito atentas nos dias que nós estamos vivendo, nos enraizar mais e mais na rocha da nossa salvação, povoar a nossa mente com as promessas e crer enquanto nós esperamos, dando glórias a Deus. Verdade. Não é? Amém. Amém. Presbítera Aline, uma mente duvidosa, ela não tem esperança, É verdade. certo? Não é? Tanto que aqui Abraão disse, em esperança crendo contra a esperança. Então se nós formos olhar para o mundo em nosso redor, acaba por às vezes até desfalecer a nossa esperança. E nós encontramos muitas pessoas, Neste muitas momento as pessoas mesmo. estão sem esperança, não é? Já não estava fácil, Sim. mas agora então É verdade. nós olhamos ao nosso redor e vemos que as pessoas estão a Está perder a difícil, esperança. está difícil as pessoas acreditarem Vivem no dia sem de amanhã. esperança, sem alegria Não é? de viver. Não têm mais motivos para prosseguir, para viver. Não têm mais motivos para esperar que o amanhã seja melhor. Porque lá está, elas estão a atentar para aquilo que as circunstâncias apresentam. Então isso vem roubar a nossa esperança. Isso vem tirar a nossa alegria de viver, a nossa força para nós prosseguirmos e caminharmos e continuarmos a acreditar que vale a pena viver, Amém. que vale a pena acreditar que Deus é poderoso para transformar qualquer circunstância, que Deus é poderoso para trazer solução para a nossa situação, seja ela qual for, mesmo até impossível aos nossos olhos. Porque na verdade aqui, como nós lemos em Abraão, era impossível, mas nós temos lido, acreditado, constatado, provado que na palavra Deus é o Deus dos impossíveis. Amém. Para Ele nada é impossível. Então é nele que nós temos que crer, seja qual for a dimensão da situação que possa vir até à nossa vida, nós devemos continuar a estarmos certíssimas que aquele que é poderoso para cumprir, Ele é fiel para fazer tudo aquilo que Ele determinou na Sua palavra para as nossas vidas. E é isso que nos dá a esperança, é isso que nos dá a alegria. Eu acho que é isso que está faltando ao mundo, Exato, não é? no meio de tanta tristeza Está faltando, e está desânimo. faltando ao mundo Deus, não é? Verdade. Na verdade, o que está faltando ao mundo é Deus, não é? Porque nós sabemos que todos nós nascemos lá com aquele, né, espaçozinho para ser preenchido, não é? É verdade. E as pessoas estão dando lugar, não é? Estão preenchendo esse lugar com outras coisas. É verdade. Não é? Não com Deus. E na verdade, há muita gente neste momento, como nós falámos há pouco, acusando Deus. É. Quando nós sabemos que a dúvida não provém de Deus. É verdade. É verdade. Não é? Verdade. A dúvida, ela provém do inimigo, ela provém do diabo. É. A dúvida não provém Porque de Deus. fé é certeza. Fé é a certeza de crer, Não é? de acreditar Exato. naquilo que nós ainda não vemos. Verdade. Não é? Eu falo que a esperança é algo. Você espera alguma coisa. É algo que ainda não aconteceu. A fé é a certeza de que aquilo que você espera já aconteceu. Você entendeu? Então a esperança é algo abstrato, mas a fé é concreta. A fé é concreta. E é isso que a palavra de Deus trabalha em nós. Porque nós somos mais bem-aventuradas porque nós cremos em Cristo, nós cremos sem nunca ter visto fisicamente. Verdade. Então a palavra de Deus nos chama de mais bem-aventurados aqueles que creram sem ter visto. Nós não precisamos ver milagres acontecendo, porque eu sei que há milagres Amém. acontecendo. Que o Deus do milagre existe. O Deus do Amém. milagre existe. Verdade. Você Deus do entendeu? milagre existe. Milagres, fisicamente falando, é para incrédulo. E nós não somos incrédulos. Né? Porque cada vez que eu olho para você, Porque cada vez que eu olho para você, eu porque vejo o nós- maior milagre. Amém, é porque verdade. para nós, se Deus fizer milagre, é Deus. Mas também se Ele não fizer milagre, continua Continua a ser sendo Deus. Deus para Amém. nós. Porque o maior milagre Ele já fez.
Yeah. Nós estávamos mortos. A nossa salvação. E hoje estamos vivas em Cristo Jesus. Amém. Glória a Não é? Deus. Amém. Então, uma coisa que eu aprendi até na semana passada com a nossa querida pastora Donzília, né? Foi tremendo o que ela falou. Ela falou assim: o melhor de Deus para a humanidade já veio. Não está por vir, Não já está veio. por vir. Já, o melhor de Deus para a humanidade já veio, que é Jesus Cristo. Amém. Agora, o melhor de Deus, naturalmente vivermos, falando, está por vir. É. Sabe? E aquilo falou muito fundo. Não que eu já não tenha ouvido, mas tem momentos que nós paramos e falamos: uau, esse é o Deus que eu sirvo. É como a palavra, não é? Nós às vezes lemos tantas vezes um versículo. Por exemplo, agora este versículo aqui de Romanos 4, 20, para mim foi tremendo, porque quando diz que Abraão deu em todo o tempo glória a Deus. Glória a Deus. Três palavrinhas, não é? Verdade. Duas palavras, glória a Deus, glória a Você já Deus, glória a pensou? Deus. Preencher a nossa mente com glória a Deus, glória a Deus, para não dar lugar ao que o inimigo Eu coloque gosto assim de dar uma setas inflamadas na encenada. nossa mente. Sim. Eu gosto de dar uma encenada em algumas situações. Imagina, quando o nome dele foi mudado para Abraão, que era pai de multidões. Você imagina ele dando glória a Deus pela multidão, pelas nações que viria através dele, e o povo à sua volta ouvindo isso? Você acha que não falava? É louco. Mas você é louco. É louco. Mas as coisas de Deus Sim, são loucura. são É loucura para quem não- quem tem a mente natural. Verdade. Mas nós não temos mente natural, Amém. nós temos a mente de Cristo. Amém. Não Isso, é? é verdade. Então, sabe, muitas vezes quando você falar que Deus está no governo de tudo, que Deus, sabe, que Deus já nos deu a vitória, Amém. que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Muitas pessoas vão olhar para você e falar assim: como? Você é louca? Olha como está a situação, olha aí, você está aí espremendo aí para não faltar nada, mas creia que o justo nunca mendigará o pão. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala que todas as nossas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus. Amém. E pela fé eu vou lá e tomo posse de Glória todas a Deus. as minhas Amém. necessidades que já estão supridas. Verdade. Por quê? Porque eu sou próspera em Amém. Cristo Jesus. Amém. E prosperidade é ausência de necessidade. Bispa, mas Amém? tudo isso só funciona com fé. Fé, é fé. E Só volta com de fé, novo. né? E como vem a fé? É. A fé vem por ouvir e ouvir pela pela palavra. palavra de Deus. Amém. Sabe, queridos, eu sempre falo isso. Muitas vezes nós lemos a palavra errada. A fé vem por ouvir a palavra. Não é isso que está escrito. É ouvir pela palavra. É aquilo, apóstolo. É ruminar. É dar tempo. Isso. Na meditação, na palavra, para ela falar com você. Verdade, é o dar tempo e o ruminar, não ruminar. é? Nós lermos a palavra e deixarmos ela ruminar em nossos corações, não é? Não é simplesmente lermos a palavra a correr, Entra não é? aqui, sai Entrar aqui. num ouvido e sair no outro, Não. nós virmos ao culto e ouvirmos a palavra e quando saímos já nem sabemos o que é que foi falado, não é? Não, é de nós darmos tempo para que a palavra possa fazer rema em nós, não é? Amém? Amém. Presbiteralina, uma última palavrinha lá para casa, para as nossas irmãs. Amém. Então é muito importante nós aprendermos a discernir os nossos pensamentos da dúvida e a descrença. É isso que nós temos trabalhado através deste livro maravilhoso. Verdade. O campo de batalha é na mente. E é daí que tudo se origina. Então nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Estamos a ter dúvida e descrença ou se estamos a ter fé em Deus e fé na sua palavra, que hoje em dia é vital para os dias que nós estamos a viver. Mas Amém? um dos temas também já foi debatido aqui no livro, não é? Acho que foi a Bispa Isildinha que falou, não é? Vital. É vital. É vida ou morte? É vital. Ou é vida ou é verdade. morte. Ou é vida não ou é morte? E pronto, A palavra acabou. de Deus me confere vida. Amém. Amém. A dúvida me confere morte. Com certeza. Porque vai me levar a em dúvida e a incredulidade. descrença, não é? Exatamente. Então, amadas, não deixem, não é?
que a dúvida venha E fazer também foi ninho. outro tema que nós Isso. vivemos aqui, Amém. pensar no que eu estou pensando. Verdade. É verdade. É um exercício, É não é? exercício. É um exercício. Assim, na verdade, a palavra de Deus é um exercício diário. Diário. Ok? É um exercício diário para a nossa mente. Porque a nossa mente não quer, de jeito nenhum, ler a palavra. A nossa mente não quer que a gente sente e que medite na palavra. A nossa mente não quer que a gente venha ao culto e ouça a palavra. A nossa mente não verdade. quer nada de Deus. É verdade. Então tem que ser um exercício diário. É diário. Amém, amadas? Um diário. exercício Amém. diário, meditar na palavra. Amém? Eu vou É pedir- esse o esforço que Ele cobra de nós. Amém, Verdade. verdade, Né? é Esse verdade. nos esforçar. Meditar dia e noite, não Dia e é? noite. A própria palavra nos ensina, Amém. meditar dia e noite. Ela tem que ser meditada dia e Amém. noite. Eu vou pedir estamos a terminar o nosso tempo. Vou pedir à presbítera que possa fazer uma oração. Amém. Tá bom? Por todas nós, por nossas irmãs lá em casa. Espero que tenham sido abençoadas com a palavra que nós trouxemos hoje. Amém, amadas? E para a semana teremos mais, se Deus quiser. E a nossa presbítera vai nos guiar numa oração. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos, colocar o nosso coração em Deus nesta hora, amém? Senhor Deus nosso e Pai nosso, nesta hora, Senhor, estamos aqui nesta tarde te buscando a Tua direção, buscando a Tua força, buscando a Tua paz, buscando o Teu discernimento, buscando a Tua sabedoria, Pai, para que nós possamos gerir os nossos pensamentos, Senhor, a cada dia, administrar a nossa mente, termos a mente de Cristo, como Tu dizes na Tua palavra, Senhor. Que possamos ter pensamentos de paz, pensamentos de fé, pensamentos de vida, relativamente às nossas vidas, às nossas casas, à nossa família e ao mundo lá fora, Senhor. Que nós possamos observar com os Teus olhos, através da luz da Tua palavra, Senhor. Porque sabemos que é isso que trará vitória às nossas vidas, é isso que trará firmeza para o nosso caminhar, firmeza para os nossos passos, para que nós nos possamos sempre posicionar do lado da fé, do lado da Tua palavra, que é a luz para o nosso caminho. Então dá-nos força para que nós possamos sempre rejeitar todos os pensamentos de dúvida e de descrença que vêm até à nossa mente, para que nós possamos, Senhor, caminhar de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. É isso que Tu desejas para as nossas vidas, nos abençoar e nos dar uma vida vitoriosa em meio às tribulações, em meio às aflições, que Tu possas estar conosco todos os dias da nossa vida, até à consumação dos séculos. Oramos e Te agradecemos desde já todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amadas, terminamos o nosso tempo. Amém. Para a semana temos mais. Obrigada, Bispo Isildinha. Eu que agradeço. Obrigada, presbítero, por ter aceito o nosso convite. Foi uma Obrigada. bênção. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Uma bênção. E vocês aí em casa, amadas, tomem a decisão de colocar o vosso coração em Deus. Amém. Não duvide que Deus existe. Amém. Não dê lugar a que o diabo coloque pensamentos na sua mente. Amém, de destruição, de dúvida, de incredulidade, mas ponha a sua mente em Cristo, amém? Glorifique a Deus o tempo Isso, todo. glorificar a Deus o tempo todo, amém? Dai glória a Deus, amém? Amém. Como nós lemos aqui, o que fez Abraão, amém? Prevalecer firme na promessa que Deus tinha para ele, era ele glorificar a Deus, amém? Então que nós possamos glorificar a Deus com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas palavras, amém? E nós desejamos uma semana muito abençoada para vocês todas e um beijinho aí para casa para vocês, amém? Amém. Até para a semana. Até a próxima. Próxima.